Bom, o tema que eu escolhi para pregar hoje é o reinado de Ezequias em relação ao perigo do orgulho. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar da história, né, do rei Ezequias, que aconteceu, que ele ia morrer e aí ele pediu 15 anos para Deus e Deus concedeu para ele. Só que tem uns detalhes que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia e passa por aquela história ou escuta, a gente não percebe que eles estão ali. Então, eu quis trazer um pouco desses detalhes hoje para vocês, para que a gente consiga tirar umas informações mais valiosas, assim, mais profundas dessa história. E aí essa história está baseada no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e também no livro Profetas e Reis, de Ellen White, no capítulo 29. E eu já vou pedir um pouco de desculpa para vocês, porque tem muito texto nesse sermão, e assim, não tem como deixar de ter, porque o livro da Ellen White é maravilhoso, e não tem como estudar as histórias profundamente se a gente não ler os textos e entender o que de mais profundo tem ali. Então, eu trouxe os textos aqui nos slides para vocês acompanharem junto comigo, e a gente vai, basicamente, assim, dar uma geral nesse capítulo de Profetas e Reis. Bom, então, antes de começar, na verdade, né, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1 ao 11. A gente vai ler, porque eu sei que todo mundo conhece a história, mas para a gente começar relembrando algumas coisas, eu acho importante a gente ler esse capítulo. Então, quem tiver com a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 20, eu vou ler do 1 até o 11. Diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração. Eu sempre fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E aí ele chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias: O governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você vai até o templo. Eu vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Verso 7. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figo em cima da sua úlcera e ela ficará boa. E o rei Ezequias perguntou: E qual que será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Verso 9. Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou que ela volte 10 graus? E aí Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. E verso 11. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acás. Bom, como eu disse, né, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido sobre essa história. E eu queria começar dizendo que aqui a gente lê a história de alguém que foi um excelente rei de Israel, que ele trabalhou de uma forma muito poderosa diante de Deus e diante do propósito de Deus para o povo dele. Melhor do que qualquer outro rei que veio antes dele, e melhor do que qualquer outro rei que veio depois dele, foi o rei Ezequias. E exatamente sobre isso que Ellen White fala, começando com os textos. Não está funcionando o passador. Funcionou. Começando, né, com o livro Profetas e Reis, lá na página 175, ela começa dizendo sobre isso. Desde os dias de Davi, não havia reinado rei que atuasse tão poderosamente para o reerguimento do reino de Deus num tempo de apostasia e desencorajamento, como o fizera Ezequias. O agonizante rei havia servido ao seu Deus fielmente e tinha fortalecido a confiança do povo em Jeová como o seu supremo Senhor. Então, Ezequias ele foi um rei exemplar.
Ele trabalhou tirando todo o paganismo ali do meio do povo de Deus. Ele trabalhou com muita força, com muito poder, com muita coragem para poder fazer a coisa certa, para poder fazer o que Deus queria, né? Que todos os reis ali fizessem pelo seu povo. Então, Ezequias ele foi um grande homem do Senhor. E em seu reinado, ele deu conta de tirar todos os ídolos, ele deu conta de tirar toda a idolatria ali do meio do povo. Ele fez uma reforma muito poderosa e ele trabalhou de forma correta no meio do povo de Deus, da forma como Deus queria que ele fizesse. E aí a gente começa a pensar, né? Quando a pessoa faz a coisa muito certa, a gente espera que nada de mal aconteça com ela, mas não foi bem assim. Mesmo fazendo a coisa certa, mesmo sendo um bom rei, Ezequias adoeceu. E a Bíblia fala que ele adoeceu de uma doença mortal. E continuando, eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês a respeito dessa doença. Quem que vocês acham que tinha permitido que essa doença atingisse a vida do rei Ezequias? Porque, como eu disse, né, foi um rei bom, fez uma reforma no meio do povo. Então, por que isso aconteceu com ele? É claro que nada acontece na vida de quem serve a Deus sem uma razão específica. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, ele permitiu que Ezequias tivesse aquela doença, mas ele tinha um motivo, ele tinha um propósito para isso. Não foi simplesmente por acaso, né? Mas a gente vai ver ao longo dessa noite que tinha um propósito, tinha um motivo para isso. E continuando a leitura, lá na página 175 ainda, diz assim que em meio ao seu próspero reinado, o rei Ezequias foi subitamente cometido de uma fatal enfermidade. Enfermo de morte, seu caso estava além do poder do auxílio humano. E o último vestígio de esperança pareceu removido quando o profeta Isaías surgiu perante ele com a mensagem: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, a situação ali para Ezequias parecia extremamente ruim, né? Assim, não tinha esperança, não tinha o que ele fazer. O profeta chegou para ele e falou: olha, você vai morrer, arruma suas coisas. E aí, depois disso, você faz o quê? Nada. Você arruma suas coisas e morre, né? Só que Ezequias confiava tanto em Deus que ele recorreu à única pessoa, né, que podia solucionar o problema dele, que era Deus. Então, naquele exato momento, ele volta o rosto para a parede e começa a orar a Deus e a chorar. E lá, a gente leu lá no capítulo 20, no verso 2 e 3, que Ezequias, então, ele vira o rosto para a parede e ele ora dessa exata forma: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o meu coração. Eu sempre fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E ele começa a chorar. Então, assim, ele tem argumento para discutir com Deus, né? Deus, mas eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse no meio do povo. Eu sempre fui um rei bom, eu tirei a idolatria, enfim. Por que isso está acontecendo? E começa a chorar e argumentar com Deus que ele tinha sido um rei bom, que não era para aquilo estar acontecendo com ele. E a oração dele foi ouvida. E foi não só ouvida, mas foi respondida de forma imediata. Porque imediatamente, né, a gente leu no verso 4 a 6, de que Isaías, logo depois de ter dado a notícia para ele mal saiu do quarto onde que Ezequias estava, ele estava atravessando lá o pátio do templo, quando o Senhor virou para Isaías e falou: olha, volta lá e diz o seguinte para Ezequias, que eu, o Senhor Deus, escutei a oração dele, eu vi as lágrimas dele, eu vou curar e vou deixar que ele viva mais 15 anos. E aí a gente percebe que Deus concedeu para Ezequias, né, mais 15 anos de vida. E 15 anos de vida que, na verdade, infelizmente, gerou um desastre por causa das escolhas que ele fez, né? A gente vai ver ao longo da história que Deus tinha permitido essa doença por um motivo. E, na infinita misericórdia de Deus, ele permitiu, né, mais 15 anos. Mas esses 15 anos foram, na verdade, uma desgraça na vida de Ezequias. Porque, por causa das escolhas que ele fez depois de receber essa bênção de Deus. E, além disso, não só da história que a gente conhece, mas também esses 15 anos, eles geraram, né, permitiram que o rei mais pecaminoso e terrível de Judá nascesse. Não sei se vocês lembram quem é, se alguém tiver um palpite, mas durante esses 15 anos a mais da vida do rei Ezequias, né, nasceu esse rei que a Bíblia diz que foi o pior, assim, o mais pecaminoso, o mais terrível que já existiu em Judá.
E não sei se alguém sabe. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia só para confirmar, né, o que a Bíblia diz sobre ele. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 9. Diz assim, 2 Crônicas 33, verso 9. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. Gente, imagina um rei do povo de Deus ser pior do que as nações pagãs que Deus mandava aniquilar. Para vocês terem noção do quanto que esse rei foi ruim. Então, assim, a gente percebe as consequências, né, do pedido de Ezequias e do que aconteceu depois e a providência que Deus queria ter dado para ele. Era melhor que ele tivesse descansado ali naquele momento. Então, se Ezequias tivesse aceitado a sentença de Deus, tivesse morrido, isso não teria acontecido. Manassés não teria nascido, trazendo todo esse mal para o povo de Israel, e Deus já sabia disso. E por isso que ele decretou a morte de Ezequias. Mas aí, quando o profeta Isaías veio e falou para Ezequias, olha, Deus ouviu sua oração e foi acrescentado para você mais 15 anos de vida. E aí Ezequias disse, mas como é que eu vou saber se realmente isso veio do Senhor? Ele estava pedindo um sinal de que realmente Deus ia abençoá-lo. Então, não bastou para ele que o profeta chegasse ali e falasse para ele, olha, Deus ouviu sua oração e você vai ter mais 15 anos. Ele queria um sinal. E aí, sobre isso, Ellen White fala na página 176. Jubiloso, o profeta voltou com as palavras de certeza e esperança, ordenando que uma pasta de figos fosse posta sobre a parte enferma. Isaías entregou ao rei a mensagem de misericórdia, proteção e cuidado de Deus. Como Moisés na terra de Midian, como Gideão na presença do mensageiro celestial e como Eliseu, momentos antes da ascensão do seu Senhor, Ezequias pediu algum sinal de que a mensagem era do céu. Então aqui a gente vê vários exemplos de pessoas da Bíblia também que confiaram em Deus, mas apesar disso pediram sinais de que o que Deus havia falado ia se cumprir. Então, da mesma forma, Ezequias também queria um sinal de que aquilo ia acontecer na vida dele. E aí o livro continua. Qual é o sinal, indagou, de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Isso te dará por sinal da parte do Senhor, o profeta respondeu, de que o Senhor cumprirá a palavra que lhe disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás, né? Fez para ele essa pergunta, o que você quer que eu faça? É fácil, disse Ezequias, que a sombra decline 10 graus. Não, mas eu quero que a sombra volte 10 graus atrás. Então Ezequias vira para Isaías e fala, olha, passar a sombra para frente é muito fácil, né? Isso o sol já faz normalmente. Eu quero ver o mais difícil. Eu quero ver o sol voltar atrás, porque isso nunca aconteceu. E aí eu vou saber que realmente é o sinal de Deus. E aí Isaías vira para ele e responde, então é isso que vai acontecer. Isaías orou ao Senhor e Deus responde, simplesmente fazendo a sombra, né, o sol voltar a 10 graus. Imagina isso, que coisa incrível, né? Só porque um servo do Senhor queria uma prova de que ele ia receber uma bênção. Deus simplesmente faz assim um milagre astronômico para poder provar para ele que aquilo ia acontecer. Então, realmente, que Deus maravilhoso que a gente tem. E aí, a gente percebe também que Ezequias ele havia recebido uma bênção do Senhor, que é a melhor bênção, né? Que todo mundo, qualquer um pode receber, que é a bênção da vida. A vida é o maior presente que alguém pode receber. Mas aí agora a gente continua analisando a história. Enquanto isso, né? Enquanto acontecia todo esse cenário lá em Jerusalém, lá do outro lado, lá longe, num reino distante chamado Babilônia, que estava destinado a se tornar o dono do mundo, como a gente sabe pela história e pelas profecias, Merodach-Baladã era um estudioso dos astros do céu. Então ele ficava ali sempre observando, né, tentando entender, tentando estudar e tal, tudo que acontecia no céu. E aí, de repente, ele viu que o sol retrocede e que a sombra havia voltado de uma forma surpreendente, de uma forma que ele nunca viu acontecer. Ele olha aquilo, ele acha estranho, né? E ele começa a pensar o que pode ter acontecido. E aí alguém chega com ele e comenta que foi por causa da doença de Ezequias, o rei do povo de Deus. O Senhor tinha ouvido a prece do rei, a doença dele tinha sarado, e como prova de que ele ia viver mais 15 anos, Deus tinha feito a sombra retroceder 10 graus. E aí,
Merodach-Baladã, ele pensa consigo mesmo, assim. Mas para isso tem que ser um Deus muito poderoso, né? Porque ele estudava, ele sabia como que o céu se comportava e tudo mais. E ele sabia, ele imaginava, né, o quanto que precisava ser poderoso para poder fazer o sol retornar. Então, o coração dele, vendo todo aquele milagre, ele estava pronto para poder conhecer, para poder receber o Deus verdadeiro. E aí, ele decide mandar alguns embaixadores até o rei Ezequias para conhecer mais sobre esse Deus, para ouvir sobre esse testemunho, para saber o que aconteceu, né, detalhadamente da boca de Ezequias. E aí, continuando a história, né, Ellen White fala na página 177, nos férteis vales do rio Tigre e do Eufrates, habitava um antigo povo, que, embora nesse tempo estivesse sujeito à Assíria, estava destinado a governar o mundo. Babilônia, né? Havia entre o seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, eles ficaram grandemente maravilhados. Seu rei, Merodach-Baladã, tendo sido informado de que esse milagre se realizara como um sinal ao rei de Judá de que o Deus do céu lhe havia assegurado nova etapa de vida, mandou enviar embaixadores a Ezequias a fim de que com ele se congratular por seu restabelecimento e se informar, se possível, mais a respeito de Deus que realizava essa grande maravilha, né? Então, vamos analisar essa situação. Tinha um rei ímpio que estava interessado, né, num milagre, numa coisa astronômica que tinha conhecido, e aí ele resolve mandar mensageiros para sair da sua própria terra para conhecer o Deus verdadeiro através do milagre que ele tinha visto acontecer na vida de Ezequias. Ele manda, né, os seus embaixadores irem até Jerusalém para poder saber o que aconteceu e da própria boca dele. E algo incrível, ele sabia que algo incrível tinha acontecido com os astros do céu. E ele sabia também que era o Deus de Israel que estava responsável, que era responsável por aquilo. E aí, a visita desses mensageiros do governante de tão distante terra presta atenção nisso, dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. Quão fácil teria sido falar-lhes de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. Que momentosas transformações poderiam ter ocorrido caso esses pesquisadores da verdade, vindo das planícies da Caldeia, fossem levados ao conhecimento da suprema soberania do povo do Deus vivo. Gente, Ezequias estava ali com a faca e o queijo na mão, né? Os caras vieram até ele para saber sobre Deus, sabe? Para pedir o estudo bíblico, vamos dizer assim. Então, ele tinha tudo preparado. Era só ele falar o que Deus tinha feito na vida dele. Ellen White diz aqui que era muito fácil. Era só ele falar, era só ele testemunhar do que tinha acontecido. Então, vamos lá. Continuando a história, imagina, né? Lá vai a grande comitiva da Babilônia em direção ao rei de Judá. E é aqui que a decadência do reinado de Ezequias começa. Por quê? Quando chega a comitiva, infelizmente, o coração de Ezequias ele começa a se encher de orgulho. E a gente vai ver isso. Está escrito lá em 2 Reis, continuando a leitura, né? No capítulo 20 ainda, no versículo 12 e 13. Se vocês quiserem me acompanhar. A gente leu até o 11, né? Continua no 12 e no 13. Capítulo 20 de 2 Reis. Diz assim: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou o quê, gente? Lhe mostrou o que Deus tinha feito? A bênção que Deus tinha dado para ele? O milagre que tinha acontecido? É isso que está escrito aqui? Não, né? Ele lhe mostrou toda a sua riqueza. Toda a sua prata, todo o seu ouro, todas as suas especiarias, os seus perfumes, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse.
Gente, quando os embaixadores lá de Merodach-Baladã chegaram, onde estava Ezequias, ele começou simplesmente a mostrar a quantidade de ouro que ele tinha, a quantidade de gado, a quantidade de animal, a quantidade de terra, tantas casas, tantos palácios, tanta a pompa todinha do reinado dele, né? E ele começou a mostrar a grandeza do reino dele. E, infelizmente, ele deixou de mostrar o Deus de Israel, que foi o que Merodach-Baladã foi ele buscar. Então, acompanhe comigo a continuação da leitura do livro, que diz assim: Mas o orgulho e a vaidade tomaram posse do coração de Ezequias, e em exaltação própria expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido o seu povo. O rei lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava em seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Que história triste, né? Mas ela continua dizendo assim: Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Ele não se deteve na consideração de que aqueles homens eram representantes de uma poderosa nação, que não tinha o temor nem o amor de Deus no coração, e que era uma imprudência fazê-los seus confidentes quanto às riquezas da nação. Ele perdeu a noção ali do perigo, né? De que era uma nação super forte e poderosa, que ele estava mostrando todas as fortalezas e fraquezas do seu reino. Então, ele não percebe ali a besteira que ele estava fazendo. E trazendo isso para a nossa vida, é claro que numa dimensão muito menor, né? Porque a gente não está falando de reinado, não está falando de grandes riquezas, não está falando de nada disso, está falando de coisas simples da nossa vida. Mas será que isso também não já aconteceu na nossa vida? Se por acaso, quando Deus esperava de mim, que eu fizesse uma coisa diferente, na verdade, eu não fiz o que ele queria, quando eu deveria ter mostrado para as pessoas o que Deus fez na minha vida, né, as bênçãos que ele me deu, testemunhado sobre o nome dele, será que eu não exaltei o meu próprio nome? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Porque é fácil falar de Ezequias, putz, por que ele foi fazer isso, né? Que besteira. Mas será que a gente não faz isso nas pequenas coisas hoje em dia também? Bom, então, depois de mostrar tudo que tinha lá no reinado dele, né? Todas as riquezas, todas as armas, tudo que tinha lá, sem esconder absolutamente nada, como diz a Bíblia, os embaixadores, eles voltam para a Babilônia com a mensagem do que eles tinham visto, né? E qual que era a mensagem? Toda aquela demonstração daquela pompa, né? Tudo que Ezequias tinha feito, tinha falado sobre a sua riqueza, aonde que ficavam os depósitos de ouro, onde que ficava a prata, os armazéns com cereais, com vinho, com azeite, todo o gado, todas as construções, enfim. Em vez deles voltarem com a mensagem do Deus de Israel, de que Deus tinha curado, de que Deus tinha feito um milagre, de que Deus era o provedor daquilo tudo, eles voltaram, né, com uma coisa na cabeça. Putz, tem bastante coisa lá, né? A gente podia trazer isso para o nosso reino. E foi exatamente esse pensamento que eles trouxeram para Merodach-Baladã. Então, o que vocês acham que ficou no coração dele, né? Ele foi lá para procurar a Deus, para saber mais sobre o Deus de Israel, mas ao invés disso, ele encontrou muita riqueza. E aí ele começa a pensar no seguinte: eu vou acabar com todas as riquezas desse povo. Vou trazer tudo para o meu país. Eu já sei onde que fica tudo, eu já sei tudo que tem lá. Então é isso que eu vou fazer. Vou tirar tudo que tem lá. Vou pegar todos esses bens e eu vou trazer para cá. E aí Ellen White continua: tivesse aproveitado a oportunidade que lhe dera, que era dada de testemunhar do poder, da bondade e da compaixão de Deus de Israel, o relatório dos embaixadores teria sido como luz espancando as trevas. Mas ele se engrandeceu a si mesmo acima do Senhor dos Exércitos. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício do que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Vocês conseguem imaginar a miséria que aconteceu com o povo de Israel por causa desse pequeno detalhe da história de Ezequias? Né? Porque se a gente parar para pensar, todo o reinado dele foi muito bom, ele foi um rei excelente. E por causa de um pequeno detalhe, de um pequeno deslize, ele futuramente acabou com a história do povo de Israel. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu sinto assim pena, né, do que aconteceu. É muito triste o que aconteceu com eles. Então, o milagre que aconteceu com Ezequias tinha chamado a atenção do Deus verdadeiro, mas
ele não mostrou, né, o Deus verdadeiro. Ele mostrou, na verdade, todos os bens que possuía, ao invés de demonstrar quem era o sustentador de todos aqueles bens. Então, olha que situação, né? No final das contas, o que sobra no coração do rei Merodach-Baladã era a ideia de pegar e roubar todas aquelas riquezas. E, sabendo disso, né, Deus mandou Isaías voltar lá e falar com Ezequias, mostrar a besteira que ele tinha feito. E aí Isaías vai e volta a conversar com o rei Ezequias para levar novamente a palavra do Senhor. E aí eu queria continuar a leitura da história, ainda lá no capítulo 20 de 2 Reis, agora do verso 14 ao 17, quando Isaías foi novamente falar com o rei Ezequias. Então, no verso 14, diz assim: Então o profeta Isaías foi falar com ele, né, com Ezequias, e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Verso 15, Isaías respondeu: E o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isso é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Aqui não ficará nada. E aí cai a ficha de Ezequias, né? Nesse exato momento. Putz, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz. E aí ele fica tão envergonhado, com um remorso terrível pelo que ele tinha feito, que ele começa a se humilhar, né? De forma sincera, de forma poderosa diante de Deus. E aí, de coração mesmo, ele vira para Deus e fala: Senhor, em nome de Jesus, né, me ajuda para que esse mal não aconteça, para que esse mal não venha para o meu povo. Ele percebe o que ele havia feito e aí ele pede mais uma vez a misericórdia de Deus. Só que a gente sabe que Deus, ele é misericórdia, mas ele não pode tirar a consequência do pecado. Então, claramente, isso que Ezequias fez ia ter consequências. Mas Deus é tão misericordioso, e mais uma vez, ele perdoa o pecado de Ezequias e ainda faz uma promessa para ele, né? Ainda traz esperança para a vida dele. E é sobre isso que Ellen White continua, falando lá na página 178. Tomado de remorso, Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor, não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Mas a má semente havia sido semeada, e no devido tempo iria produzir uma colheita de desolação e ais. Então, o que acontece? Deus perdoa o pecado dele e promete para ele que dá uma esperança para ele, né? Olha, isso não vai acontecer no seu tempo. Pode ficar tranquilo que enquanto você estiver vivo, no seu reinado, nada vai vir de ruim sobre o povo de Israel. Mas, como Ellen White fala, né, a semente tinha sido semeada. Então, aquilo tinha ficado lá no coração do rei da Babilônia. E um dia aquilo ia voltar à tona, de alguma forma. E aí ela continua. Durante os seus anos restantes, o rei de Judá teria muita prosperidade em virtude do seu firme propósito de redimir o passado e levar honra ao nome de Deus a quem servia. Não obstante, sua fé seria severamente provada, e ele devia aprender que unicamente pela confiança posta inteiramente em Jeová, poderia esperar triunfar sobre os poderes das trevas que estavam tramando sua ruína e total destruição do seu povo. Então, assim, Ezequias sabia que aquilo não ia acontecer no seu tempo, mas com certeza ele foi muito provado por aquilo que aconteceu com ele, né? Com certeza aquele remorso deve ter ficado nele muito tempo, ainda o restante da sua vida todo sabendo da besteira que ele tinha feito e das consequências que ainda iam chegar. E aí a gente para pensar, né? Lá do começo do sermão, Ezequias foi um excelente rei, né? Não tinha nenhum rei que foi melhor antes dele, não veio nenhum rei melhor depois dele. Por que que isso justamente tinha que acontecer com Ezequias? E aí, continuando a leitura, né? A história da falta de Ezequias em se provar fiel à sua missão ao tempo da visita dos embaixadores está pejada de importantes lições para todos. Necessitamos muito mais do que fazemos, falar dos preciosos capítulos em nossa experiência sobre a misericórdia e amorável bondade de Deus, as incomparáveis profundezas do amor do Salvador.
Então, talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse para que hoje eu e você pudéssemos ler essa história e não cometer o mesmo erro, não cair, né, na mesma coisa que Ezequias caiu, não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Repito, né, mesmo que sejam em coisas muito menores, que as consequências sejam muito menores do que foi com Ezequias. Isso pode ser que tenha acontecido, que tenha sido registrado, para a gente saber, né, que alguém já fez e para a gente não repetir o erro. E ela continua: quando a mente e o coração estão cheios do amor de Deus, não será difícil partilhar aquilo que faz parte da vida espiritual. Grandes pensamentos, nobres aspirações, clara percepção da verdade, propósitos altruístas, anelos de piedade e de santidade encontrarão expressão em palavras que revelem a quantidade dos tesouros do coração. Gente, o que ela está dizendo é que quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente está em comunhão, quando Ele preenche, quando Ele transforma, quando Ele faz milagres, é muito fácil. Ela fala, não é difícil, é muito fácil você querer falar isso para todo mundo. Você querer partilhar sobre isso. Então, naquele momento, Ezequias não estava com isso tudo no coração dele, né? Tinha uma coisa maior preenchendo. Senão seria muito fácil para ele ter virado e falado para os embaixadores sobre o real milagre que tinha acontecido. Mas então, da mesma forma que aconteceu com Ezequias, né? Quando o orgulho ele toma conta do nosso coração e a gente coloca o nosso próprio eu na frente de tudo, no primeiro lugar, no lugar que devia ser de Deus, essa é a oportunidade perfeita que Satanás tem para aproveitar e tomar conta da situação. E aí a gente sabe pela história que não foi muito tempo depois do fim do reinado de Ezequias que realmente o povo da Babilônia veio, tomou, né, tudo do povo de Israel. A gente sabe da história que eles sitiaram Jerusalém, levaram embora todas as riquezas que tinham ali, e levaram embora também todo o povo de Deus como escravo. Então, a consequência veio. Demorou um pouquinho. Demorou, porque Deus foi muito misericordioso com Ezequias. Mas a consequência veio e a gente sabe que foi terrível para o povo de Israel. Então, isso é uma lição muito grande para nós hoje. E Ellen White ainda diz que aqueles com quem nos associamos dia a dia necessitam do nosso auxílio, da nossa orientação. Eles podem encontrar-se em tal condição de mente que uma palavra dita a tempo será como um prego encravado no lugar certo. Amanhã, algumas dessas almas poderão estar onde nunca mais alcançaremos outra vez. Qual que é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? A gente percebe aqui o nosso poder, né? O poder que tem a nossa influência, as nossas palavras sobre as outras pessoas, né? Se a gente falar uma palavra certa, no momento certo, aquela pessoa pode receber uma coisa que ela nunca mais terá a oportunidade de receber. Então, o que a gente faz, o que a gente fala, pode mudar completamente a vida das pessoas. As nossas más atitudes, às vezes, mesmo que seja uma única vez, mesmo que seja uma coisa pequena, pode estragar para sempre a história de uma pessoa, pode fazer a pessoa perder a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado. E foi exatamente isso que aconteceu com a história de Ezequias, né? Porque Merodach Baladã, ele estava ansioso para conhecer ao Deus de Israel. E talvez aquela fosse a única oportunidade da vida dele, de saber sobre Deus, né? De converter, e talvez não só converter ele, mas converter uma nação inteira por causa da influência dele. E como é que a história acabou, né? Acabou com ele pensando em acabar com a outra cidade, furtar tudo e levar as pessoas como escravos. Então, Ezequias ele teve ali a oportunidade de mostrar quem era o Deus de Israel, que tinha dado todas aquelas riquezas para ele. E ao invés disso, ele mostrou apenas as riquezas que ele achou que ele mesmo tinha conseguido. Cada dia de nossa vida está carregado de responsabilidades que nós temos de enfrentar. Cada dia, nossas palavras e atos estão fazendo impressão sobre aqueles com quem nos associamos. Quão grande é a necessidade que temos de pôr um guarda em nossos lábios e vigiar cuidadosamente nossos passos. Um gesto desavisado, um passo imprudente, e poderão surgir ondas de alguma forte tentação que podem levar uma alma para o sorvedouro. Isso é muito forte, porque a gente pode ser um motivo de muitas pessoas se perderem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque o nosso testemunho
às vezes é a pregação, né, que a pessoa precisa para se salvar, ou o contrário, né, também que ela vai ter para se perder. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com as nossas atitudes, porque as pessoas elas podem receber isso de uma forma boa, né? Às vezes a gente quer entregar uma coisa de uma forma boa, mas a pessoa pode receber com uma forma ruim. Então isso pode ser uma maldição para a vida delas. Então realmente a gente tem uma arma muito poderosa na nossa mão, que são as palavras, que são as atitudes, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, continuando, não podemos arrancar os pensamentos que houverem sido plantados nas mentes humanas. Se forem maus poderão ter posto em movimento uma sequência de circunstâncias, uma avalanche de males, que não seremos capazes de deter. Às vezes a gente fala umas coisas sem pensar e depois se arrepende, né? Nossa, eu não devia ter falado isso. Mas você já falou. E se aquilo internalizou na pessoa, vai ser muito difícil, vai virar uma avalanche de males ali, como diz Ellen White. E talvez seja impossível você tirar aquilo daquela pessoa. Então, o ideal é pensar 2 vezes antes de falar, para não se arrepender depois. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias, porque ele jamais ia conseguir retroceder o que ele havia feito. Depois que aquilo internalizou no coração de Merodach e Baladã, não tinha mais como voltar atrás. Ele já sabia, né? Já tinha plantado ali a semente na cabeça dele. Não, vou lá, vou levar tudo para o meu povo e vou enriquecer mais ainda o meu povo. Não tinha mais como voltar atrás. Por outro lado, se por nosso exemplo ajudarmos a outros no desenvolvimento de bons princípios, damos-lhes capacidade para fazer o bem. Por seu turno, eles exercem a mesma benéfica influência sobre os outros. Assim, centenas e milhares são ajudados pela nossa influência, por nós despercebida. Então, ao mesmo tempo que uma palavra e uma atitude pode estragar a vida de uma pessoa, a gente também tem um poder suficiente para usar uma palavra e uma atitude correta para poder salvar a vida de uma pessoa. E é isso que ela quer dizer aqui nesse texto. O verdadeiro seguidor de Cristo fortalece os bons propósitos de todos aqueles com quem entra em contato. Diante de um mundo incrédulo e amante do pecado, ele revela o poder da graça de Deus e a perfeição do seu caráter. Se a gente é verdadeiro seguidor de Cristo, a gente leva as pessoas para o bem, né? A gente fortalece as outras pessoas. O que elas têm de bom, a gente faz ficar melhor ainda. E no meio desse mundo amante do pecado, a gente influencia as pessoas de forma certa, de forma correta, levando as pessoas para o reino de Deus. Então, para finalizar, né, que Deus nos ajude a não cometer esses mesmos erros que Ezequias cometeu, porque a gente deve, na verdade, seguir o exemplo do começo do reinado dele, né? De toda aquela transformação do rei excelente que ele foi, né? A transformação que ele fez no meio do povo de Israel, a mudança que ele fez no meio do povo de Deus, é a mudança que a gente tem que ser aqui na igreja hoje também. Mas, ao mesmo tempo, que Deus nos abençoe para que a gente não siga esse exemplo do final do reinado dele, né? Que o nosso coração ele esteja livre do orgulho que encheu o coração de Merodach, de Ezequias, quando ele foi mostrar as coisas boas que ele tinha para Merodach e Baladã. Então, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar e agradecer, ser grato a Deus pela chance que ele nos dá de podermos ser influentes nas vidas das outras pessoas, né? A gente também tem uma arma muito poderosa na nossa mão, que são as atitudes, que são as palavras. Então, que a gente seja grato a Deus por isso e peça a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa mudar a vida das outras pessoas através das nossas palavras e atitudes.